Seja bem-vindo ao Território da Mente, podcast que conecta psicologia, prática e reflexão. Hoje vamos conversar sobre um dos fundamentos mais profundos da formação emocional de uma criança, a educação emocional. Vamos falar sobre como pais e cuidadores podem ajudar seus filhos a reconhecer o que sentem, nomear essas emoções, expressá-las de forma saudável e, principalmente, construir uma base interna sólida para enfrentar os desafios da vida com mais equilíbrio e consciência. Se você se pergunta como reagir diante de uma explosão emocional do seu filho, como ensiná-lo a lidar com frustrações ou como educar sem recorrer a gritos, castigos ou punições, esse episódio é para você. Quando nós mencionamos a educação emocional, nós não estamos falando estritamente em controlar comportamentos. É muito mais que isso. É muito mais do que ensinar boas maneiras, principalmente oferecer à criança a possibilidade de te enxergar como um espelho afetivo que vai ajudar a entender o que se passa dentro dela. Enfim, a criança começa a criar parâmetros de entendimento de quem ela é a partir dessa referência do adulto. Então, é um aprendizado pessoal a partir da observação desse adulto referência. E esse processo, obviamente, ele começa muito antes da linguagem verbal. Ele, tal como eu mencionei aqui, é pela observação, até observação na acepção visual mesmo do termo. Porque na infância, né, especialmente ali nos primeiros anos de vida, na primeira infância, a criança ela é puro sentimento, ela se manifesta via experiência emocional, mas ela ainda não consegue organizar essas vivências emocionais. Ela não consegue expressar estes sentimentos com clareza, até mesmo porque não há essa ordenação que a linguagem verbal permite. Então, cabe ao adulto, referência, ajudar essa criança a traduzir, a entender o que ela própria está manifestando emocionalmente, a acolher e dizer, por exemplo, eu sei que você queria continuar, minha filha, eu sei que você queria continuar, meu filho, você gostaria de continuar brincando, e eu entendi que é isso que está te deixando bravo, brava. Tudo bem se sentir assim, papai, a mamãe entende isso. Então, esse tipo de orientação que eu proponho aqui a partir deste exemplo, é um tipo de resposta que vai ajudando essa criança a modelar o cérebro, esse cérebro emocional. Então, essa educação emocional, ela se faz muito antes do que a linguagem verbal, por este apoio à criança nessa modelação e nesse entendimento das suas experiências emocionais. Então, Cássio, a gente poderia dizer que o centro da inteligência emocional, ele não estaria em evitar as emoções negativas, né? Mas, na verdade, aprender a conviver com elas de uma forma mais integrada. E o que a gente pode dizer que vai ensinar isso também não está nos discursos teóricos, né? Mas no exemplo cotidiano ali, né? Por exemplo, quando um pai, ele se irrita e aí ele respira, né? Respira por um momento, e diz algo como, eu estou muito frustrado agora, eu preciso de um tempo para me acalmar. Na verdade, o pai, às vezes, até sem perceber, ele vai estar ensinando que o sentimento ele pode ser nomeado, pode ser regulado, e ele pode ser compartilhado também sem violência. E esse tipo de aprendizado, na verdade, ele se constrói nas pequenas cenas do dia a dia, na forma como o adulto lida com o atraso, e às vezes com a birra do filho, ou com o erro, e especialmente na forma como repara quando ele erra, né? Como ele vai corrigir esse erro. E dentro desse processo, a validação emocional é uma das ferramentas mais potentes que a gente tem nas mãos ali, né? A validação do sentimento de uma criança é dizer de forma implícita que o que você está fazendo, está sentindo aí, faz sentido para mim, né? Então, a gente acolhe o sentimento e mostra que a gente entende ali o que está acontecendo.
A gente tem que lembrar que a criança, ela também não tem os recursos e a bagagem que a gente adquiriu ao longo da vida. Então ela ainda tem muito o que aprender, por isso que vale a pena a gente ter esse olhar mais maduro, mais saudável, e isso é muito diferente de concordar com todos os comportamentos. É uma coisa de acolher a emoção, e a outra coisa seria ajudar a criança a encontrar formas adequadas de expressar essa emoção. Inclusive, como a Liliane falou, a gente tem que saber fazer isso, né? É importante a gente dar exemplo fazendo isso, no momento onde a gente tem as nossas emoções, a gente conseguir expressar para a criança e ela perceber que a gente está fazendo o mesmo movimento, e na hora que a gente vai orientar a criança a fazer o mesmo, ela tem essa referência. Quando a gente diz, você não precisa ficar assim, ou isso é bobagem, a gente está ensinando para essa criança, e mesmo sem querer, né, que sentir é inadequado, ou que é desnecessário dar atenção para esse sentimento. E isso pode fazer com que essa criança comece a esconder o que sente. A gente vê isso muito nos adultos que passaram por essa questão aí ao longo da infância, chegando na clínica e a gente atendendo adultos que entendem que precisam deixar os sentimentos de lado, ocultar os sentimentos, né? Justamente por crescer com esse conceito, com essa ideia. Agora, se a gente diz, eu vejo que você está triste, quer me contar o que aconteceu, ou algo assim, a gente abre uma ponte de conexão, uma comunicação clara, né? A gente vai mostrar que é possível viver as emoções com tranquilidade, sem nenhuma vergonha disso, né? A gente pode validar o primeiro passo, né? E corrigir depois, orientar como conduzir depois. Nesse caminho, a criança aprende que os sentimentos têm valor, que ela pode confiar, né, nas próprias emoções, porque, afinal de contas, as emoções elas são adaptativas, evolutivas, elas fazem parte do ser humano desde o início dos tempos e são importantes. E ela também pode confiar e contar com as próprias percepções. À medida que o tempo vai passando, ela vai acrescentando mais conteúdo, mais vivência e aprendendo a ter percepções mais apuradas também. Ainda nessa linha de raciocínio, Rafael, eu gostaria de frisar, né, com bastante energia aqui, que quando nós falamos dessa condução positiva, nós podemos chamar aqui de uma parentalidade positiva, né, esse parente referência que vai conduzir positivamente esta educação e essa formação da criança, nós não podemos confundir isso como uma condução permissiva. Então, a condução da criança, que tem que ser assertiva, não pode ser excessivamente permissiva. É algo que já dissemos aqui em outros momentos, é uma abordagem que vai reunir, vai conciliar firmeza com afeto. A criança precisa se sentir acolhida, porém, a condução tem que ser propositiva no sentido de demonstrar que há limites, que nem tudo é permitido e que isso é saudável para ela. Ou seja, o adulto vai gerar uma condução de um limite, porém de maneira afetuosa, sem humilhar, sem ameaçar, sem denotar um controle que submeta essa criança a uma subserviência e um sofrimento. Na prática, isso significa dizer não quando necessário, né? Sem, obviamente, como disse reiteradas vezes, sem quebrar o vínculo. Então é corrigir com respeito, é validar dentro dos limites, é reconhecer o erro do filho e marcar isso para ele sem rotulação, sem punição, sem agressão. Porque uma criança que erra, mas ainda assim se sente amada, ela vai aprender que ela pode crescer sem perder o afeto desse outro. Que ela pode, inclusive, errar e que isso configura um crescimento ainda melhor se esse erro for marcado para ela com afetividade e respeito. E aí que entra um ponto importante, né? A gente precisa entender que
A criação com afeto não vai eliminar os conflitos, mas vai trazer uma mudança na forma como eles serão vividos. E mesmo nos momentos difíceis, né, quando há um momento ali de raiva ou desentendimento, ou até mesmo um impasse, o adulto ele pode sustentar uma postura de cuidado, né, ele pode dizer, por exemplo, eu não gostei do que aconteceu e nós precisamos conversar sobre isso, mas também completar, né, no sentido do afeto aí, mas eu te amo e vamos resolver isso juntos. E esse tipo de atitude, ele é construtivo, né? Vai construir essa segurança emocional e ensinar que o vínculo, ele é maior do que o erro, né? Vai ressaltar o vínculo e vai dizer, né, que o afeto é um espaço seguro, onde é possível crescer. Mas para sustentar esse tipo de educação, o adulto também precisa se cuidar. É importante, porque ninguém consegue oferecer uma validação emocional se carrega dentro de si feridas antigas, não cuidadas ou mal cuidadas, né, ao longo da vida. Que se você foi educado, por exemplo, num ambiente de silêncio emocional, de exigência ali de repressão, alguma coisa assim, é natural que você encontre dificuldade de validar os sentimentos dos seus filhos. Por isso, educar emocionalmente também é um ato de autorreflexão profunda. É um jeito de você ter que parar e se olhar. Um jeito muito educativo, inclusive, para os pais. E é um convite para que o adulto olhe para a própria história, procure tratar as próprias dores e, a partir disso, possa cuidar ali melhor das dores do outro. É aquela metáfora, né, do avião. A gente primeiro coloca a máscara na gente para depois colocar na criança do lado, né? Na criança que está ao lado. Porque a gente primeiro precisa estar bem e seguro para depois a gente ter condição de ajudar o outro. Então, buscar terapia e estudar sobre desenvolvimento emocional, conversar sobre a parentalidade, não é um sinal de fraqueza, não. É uma forma de demonstrar coragem, de compromisso, né? É um sinal que mostra que quem quer de verdade construir trajetórias afetivas mais saudáveis, né, corre atrás disso. E os resultados tendem a ser muito profundos quando essas crianças são educadas sob esses parâmetros. Porque crianças educadas emocionalmente, elas não vão se tornar apenas crianças legais, crianças comportadas, crianças boazinhas. Elas vão se tornar crianças empáticas, crianças mais fortes, mais resilientes, com melhor capacidade de comunicação, com melhor habilidade na expressão, na escuta. Sobretudo porque são crianças que não foram negligenciadas nas suas emoções e, em função disso, conseguem se conectar consigo mesmas e com o outro de uma maneira muito respeitosa, porque essa foi a base da comunicação que essa criança teve durante a condução da sua infância ou, eventualmente, dos seus erros. E na adolescência, essa base interna construída na infância de maneira positiva, nessa parentalidade positiva, permitirá ao adolescente, sobretudo numa fase onde há grandes transformações, com propensão à disforia, transformações hormonais, enfim, mas ajudará o adolescente a enfrentar esta fase com resiliência e sem colapsar diante de frustrações, sem ter explosões diante de conflitos, sem exceder na experiência do medo diante das diferenças. Na vida adulta, tudo isso se traduz em relacionamentos mais saudáveis e escolhas mais conscientes. Finalmente, crianças educadas emocionalmente vão se tornar adolescentes mais fortes e adultos com escolhas mais saudáveis. Então, a gente pode dizer que educar emocionalmente é exatamente construir essa base, né, que o Cássio acabou de nos mostrar aí. Seria ensinar que o mundo interno, ele merece tanto cuidado quanto o mundo externo. Né? É ensinar que nomear o que se sente é tão importante quanto resolver um problema. E reconhecer, né, o que o outro vive é tão transformador quanto ensinar um conteúdo.
Talvez a maior herança que a gente pode deixar seja isso mesmo. Ensinar pelo exemplo, pela presença, pelo que o amor não se resume em palavras bonitas, mas se constrói ali na escuta, na paciência, na reparação e na capacidade de sustentar o outro, mesmo nos dias difíceis, né? A gente tem que lembrar que tem dia que está cansativo para todo mundo, inclusive para as crianças. E a gente precisa lembrar desse detalhe, porque educar emocionalmente é lá, né, considerando assim no fim das contas, formar seres mais inteiros, capazes de sentir, de amar, de viver com mais verdade, com mais propriedade. Hoje falamos sobre o impacto profundo da educação emocional na formação psicológica dos filhos e sobre como, ao educarmos com empatia, escuta e responsabilidade emocional, estamos fortalecendo vínculos, transformando histórias e preparando os seres humanos para uma vida mais consciente. No próximo episódio, vamos refletir sobre o impacto da cultura e da sociedade na parentalidade, como as redes sociais, a tecnologia, os valores sociais e o contexto cultural influenciam o modo como criamos nossos filhos e a nós mesmos. Se você sente que essa conversa pode ajudar outras pessoas, compartilhe. E não se esqueça de seguir o Território da Mente na sua plataforma favorita. Até a próxima!